projeto de lei número 47/2021, vereador Christian Alves de Godoy. Estabelece diretrizes, normas técnicas e procedimentos para a regularização onerosa de edificações residenciais e comerciais construídas e ou utilizadas em desacordo com a legislação urbanística e edilícia no município de Caraguatatuba, conforme o disposto nos artigos 229, inciso 4º e 239 da Lei Complementar número 42/2011. Solicito ao orador que faça a leitura do projeto. A Câmara Municipal de Caraguatatuba aprova. Artigo 1º. Obedecidas as diretrizes e os critérios normativos estabelecidos nesta lei no município de Caraguatatuba, as edificações executadas, reformadas, ampliadas, concluídas e ou em execução que se encontram em desacordo com a legislação vigente serão regularizadas, respeitados os limites, condições e definições conforme segue abaixo. Primeiro, edificações residenciais, comerciais e ou serviços. Segundo, edificações residenciais de cunho social com área construída de até 100 metros quadrados. Terceiro, edificações de uso misto. Quarto, edificações de uso institucional. Parágrafo 1º. Será beneficiado por essa lei todo proprietário ou possuidor de imóvel cuja edificação comprovadamente tenha sido executada, reformada, ampliada ou concluída até a data da publicação desta lei. Parágrafo 2º. Para a comprovação do estado da edificação a ser regularizada nos termos do disposto no parágrafo 1º deste artigo, serão utilizadas as imagens captadas e provenientes do Sistema Municipal para a Gestão da Geoinformação da Prefeitura de Caraguatatuba, bem como qualquer outro meio probatório hábil e idôneo. Parágrafo 3º. A regularização prevista no caput deste artigo não exime o interessado de ser autuado em relação à irregularidade verificada na edificação, se o caso. Artigo 2º. Para efeitos dessa lei, considera-se edificação residencial de cunho social aquela que, cumulativamente, satisfaça os seguintes critérios. Primeiro, que a área total da edificação construídas não seja superior a 100 metros quadrados. Segundo, que o responsável pelo imóvel seja proprietário ou possuidor de um único imóvel urbano ou rural no município. E terceiro, que o imóvel seja de uso estritamente residencial. Parágrafo 1º. Caracterizada a edificação residencial como de cunho social, o requerente deverá apresentar cópia simples da seguinte documentação. Primeiro, RG e CPF ou CNH. Segundo, número de identificação social ou número de programa de integração social ou PASEP. Terceiro, comprovação de renda familiar mensal de até 3 salários mínimos conforme declaração de renda. Quarto, carteira de trabalho e previdência social de todas as pessoas que contribuem com a renda familiar se existentes. Quinto, extrato do benefício de aposentadoria ou o informe de rendimentos da aposentadoria do responsável proprietário e de seu cônjuge. Sexto, qualquer outro documento oficial apto a comprovar a renda do responsável proprietário e de seu cônjuge. Sétimo, comprovante de endereço. Oitavo, procuração específica, caso o requerente não seja o proprietário ou possuidor do imóvel a ser regularizado. Nono, demonstrativo de lançamento do carnê de IPTU. Décimo, matrícula atualizada do imóvel, se houver, ou escritura ou instrumento de compromisso de compra e venda ou da cessão de direitos possessórios com firmas devidamente reconhecidas em cartório. 11º, demais documentos se solicitados pela Prefeitura. Parágrafo 2º. Na impossibilidade de se apresentar os documentos indicados nos incisos 3º, 4º e 5º do parágrafo 1º deste artigo, o interessado deverá providenciar declaração de autônomo nos termos do anexo 2º dessa lei. Parágrafo 3º. Se necessário, para a comprovação da renda descrita no caput deste artigo, ouvir-se a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania ou outro órgão ou entidade pública. Artigo 3º. Satisfeitas as demais exigências desta lei, serão regularizadas as edificações cujo terreno sejam devida e obrigatoriamente cadastrados na Prefeitura Municipal. Artigo 4º. Não será regularizada a edificação tratada nesta lei quando: primeiro, estiver causando impacto negativo à vizinhança, ao meio ambiente e ou à ordem urbanística. Segundo, estiver em estado de ruína, onde a estrutura edílica não seja tecnicamente passível de reforma ou de reparação. Terceiro, estiver interferindo ou impactando negativamente o sistema viário local. Quarto, interferir ou dificultar a implantação de logradouros e demais obras de construções públicas. Quinto, não satisfazer as mínimas condições de habitabilidade, salubridade e segurança. Sexto, não houver apresentação pelo interessado de documento probatório da posse ou da propriedade em seu nome. Sétimo, estiver inserido em área com embargo judicial e ou administrativo, salvo se houver decisão em contrário. Oitavo, se tiver sido construído sobre faixas de segurança ou sobre linhas de alta tensão. Nono,
tiver sido construído sobre faixas de domínio de rodovias. 10º, estiver inserido em área de preservação permanente ou área pública. 11º, for integrante de unidade autônoma em condomínios horizontais e verticais. 12º, estiver inserido em área de risco conforme o definido dos estudos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas ou estabelecido pela Defesa Civil do município. Artigo 5º. Obedecidas as demais exigências, serão regularizadas as construções que estiverem em desacordo com a legislação específica no que concerne a: primeiro, taxa de ocupação; segundo, coeficiente de aproveitamento; terceiro, recurso frontal, lateral e de fundo; quarto, área mínima de lote; quinto, falta de projeto aprovado da construção. Artigo 6º. Entendendo tecnicamente necessário e viável, mediante prévia análise e vistoria in loco, a Prefeitura Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Urbanismo, poderá impor ajustes e modificações construtivos na edificação para sua regularização. Artigo 7º. A regularização de qualquer edificação erigida em desacordo com a legislação vigente não implicará na regularização do solo ou do uso dado ao respectivo imóvel. Artigo 8º. A regularização de que trata esta lei dar-se-á mediante o pagamento da multa pelo interessado relativamente à metragem de edificação, a ser regularizada sem prejuízo da responsabilidade do recolhimento de eventuais tributos, multas e despesas administrativas devidos na forma seguinte: primeiro, imóvel estritamente residencial, multa no valor correspondente a 2 VRMs por metro quadrado, a ser regularizado. Segundo, imóvel comercial ou de uso misto e serviços, multa no valor correspondente a 3 VRMs e meio, a ser regularizado. Parágrafo único. Os imóveis residenciais de cunho estritamente social ficam isentos do pagamento da multa prevista no caput deste artigo. Artigo 9º. Na regularização de imóveis com características e finalidades estritamente residenciais inseridos em zona especial de interesse social e em áreas específicas, conforme estabelecido no plano diretor do município de Caraguatatuba, aplicar-se a multa no valor correspondente a 1 VRM. Parágrafo único. Tratando-se de imóvel estritamente residencial inserido em ZEIS ou em áreas específicas com área total construída de até 100 metros quadrados, aplicar-se a isenção da multa prevista no caput deste artigo. Artigo 10º. As edificações com finalidade de destinação pública assistencial, social e comunitária, bem como os templos religiosos, estão isentas do pagamento da multa estabelecida nesta lei. Artigo 11º. Os valores relativos às multas da regularização tratados nesta lei serão direcionados exclusivamente ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, afeta a Secretaria Municipal de Urbanismo. Artigo 12º. Com exceção da edificação residencial de cunho social, as regularizações das edificações tratadas nessa lei dar-se-ão mediante formalização de petição de interessado no setor de protocolo da Prefeitura Municipal, juntando-se cópia simples dos seguintes documentos: obrigatoriamente, RG e CPF ou Carteira Nacional de Habilitação, no caso de pessoa física, e CNPJ e contrato social, no caso de pessoa jurídica. Segundo, comprovante de endereço do requerente. Terceiro, procuração específica, caso o requerente não seja o proprietário possuidor do imóvel a ser regularizado. Quarto, demonstrativo de lançamento do carnê de IPTU. Quinto, matrícula atualizada do imóvel, se houver ou escritura do instrumento de compromisso de compra e venda ou da cessão de direitos possessórios com firmas devidamente reconhecidas em cartório. Sexto, uma via do projeto da construção para análise inicial e, no caso de aprovação, 5 vias devidamente assinadas pelo proprietário representante legal e pelo profissional técnico. Sétimo, anotação de responsabilidade técnica ou registro de responsabilidade técnica devidamente preenchida e assinada. Oitavo, termo de declaração e responsabilidade. Regularização de construção conforme o anexo 3º desta lei. E nono, outros documentos relativos à regularização, se necessários. Artigo 13. É de inteira responsabilidade do interessado a contratação do profissional técnico habilitado para a elaboração do projeto de regularização da construção. Parágrafo único. A Prefeitura Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Urbanismo, concederá gratuitamente o projeto arquitetônico de regularização nos casos de edificações residenciais de cunho social, nos termos do artigo 2º dessa lei, especificamente. Artigo 14. Aprovado o projeto de regularização pela Secretaria Municipal de Urbanismo, expedir-se o alvará de regularização da edificação e o respectivo habite-se, quando constatado que a edificação objeto da regularização encontra-se concluída. Parágrafo único. Em se tratando de edificação residencial de cunho social, o valor do habite-se corresponderá a 25% no valor regularmente praticado. Artigo 15. O procedimento para a regularização de construções não eximirá o proprietário possuidor do imóvel de obter eventuais licenças junto a outros órgãos municipais, estaduais e federais, se o caso.
Artigo 16º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, cuja vigência será de 180 dias, prorrogável por igual período, revogadas as disposições em contrário. Sala Benedito Zacarias Arouca, 13 de agosto de 2021. Cristian Alves de Godoy, vereador Baduca Filho. Justificativa. O presente projeto de lei cuida de estabelecer diretrizes, normas técnicas e procedimentos para a regularização onerosa de edificações residenciais e comerciais construídas e utilizadas em desacordo com a legislação urbanística e edilícia no município. Outros aspectos que se devem levar em consideração, dentre os quais a justiça social e a redução das desigualdades sociais e regionais, o direito à cidade para todos, compreendendo o direito à moradia e à infraestrutura urbana, o respeito à função social de propriedade e o direito universal à moradia. Cumpre ainda salientar que o presente projeto objetiva regularizar obras, assim denominadas irregulares, construídas ao longo dos anos e que não estão em situação regular junto à municipalidade. Lembra ainda aos nobres pares que o propósito maior desta lei é a de atingir apenas as construções de pequeno porte, sendo na grande maioria construídas por famílias carentes. Sala Benedito Zacarias Arouca, 13 de agosto de 2021. Cristian Alves de Godoy, vereador Baduca Filho. Lido, senhor presidente. O projeto será encaminhado às comissões.